Olá, queridos, que a doce e eterna paz de Cristo possa continuar reinando em cada coração nesse novo dia. Meus amados, eu trago para a nossa reflexão bíblica do dia, aqui no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 5 e o 9, que diz: Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Graças a Deus. Meus amados, Deus tem um chamado especial para cada um de nós. Existe uma promessa de Deus. Há um propósito para a minha e para a sua vida existir neste mundo. Porém, aqueles que recebem um chamado de Deus para exercer uma missão nesta terra. E nos conta a palavra de Deus que após a morte de Moisés, Deus chama um homem chamado Josué e dará a ele a tarefa muito importante de fazer com que o povo de Deus, o povo de Israel, tomasse posse de suas bênçãos, tomasse posse da terra prometida. Afinal de contas, Deus os havia prometido a colocarem numa terra que manava leite e mel, terra boa, terra de promessa. E Deus precisava de alguém para direcionar o seu povo. E Deus escolhe nada mais, nada menos do que um homem chamado Josué. E Deus faz a Josué muitas promessas. Deus orienta Josué, dá a ele a receita básica para tornar-se um vencedor, para tornar-se capaz de cumprir com a promessa, tornar-se capaz de conduzir um povo tão grande a entrar numa terra tão abençoada como era a que Deus tinha prometido. Ele disse: Josué, você fique tranquilo, porque eu estarei com você. Você nunca será derrotado. Porém, muitas vezes as pessoas confundem a falta de derrota com a falta de lutas, com a falta de aflições. O fato de Deus estar conosco, de Deus estar presente em nossas vidas sempre, não nos isenta de lutas, de batalhas, de aflições e de sofrimentos. Eles estão presentes em nossa vida porque fazem parte da nossa caminhada, fazem parte da nossa trajetória. As lutas, elas nos fortalecem. As lutas nos redirecionam à posição da vitória e nos faz entender como é de fato o chamado de Deus. Porém, Deus dá a Moisés palavras chaves para a sua vitória, palavras de comando. Deus libera a palavra a Josué que ele precisava tomar posse. E a primeira palavra diz: você que vai fazer o meu povo entrar na terra prometida, seja forte e corajoso. É preciso, amados, que tenhamos força e tenhamos coragem para continuar neste mundo andando na contramão da vida,
para continuar neste mundo de tanta miséria, de tanto pecado, de tantas ilusões, sem ter que se envolver em nenhum embaraço, para tornar-nos vencedor, para darmos conta da tarefa que Deus tem nos colocado em nossas mãos. É preciso ser corajoso. Você, Josué, precisa ser corajoso e tem que ser muito forte. Meus amados, não é fácil. Não é fácil a vida de um servo de Deus, de um cristão. É preciso ter força para se manter na palavra, ter força para não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, para não se corromper. É preciso ser forte. E essa força nós só encontramos em Deus, que só encontramos na palavra. Ele precisava ser forte e corajoso, porque os desafios estavam em sua frente. Depois ele libera mais palavras a Josué, dizendo: olha, seja animado, não desanime. Sabe, amados, muitas vezes nós estamos dispostos a tomar posse da nossa promessa. Estamos dispostos a cumprir o ID de Jesus, a alcançar as promessas que a nós já foi liberada. Mas muitas vezes, amados, no decorrer da caminhada, ao longo dos dias, em meio a tantas oposições que nós enfrentamos, tantas lutas que se levantam, tantas aflições, dificuldades que nós enfrentamos, nessa trajetória às vezes bate o desânimo. E quando chega o desânimo, meus amados, é difícil continuar. É difícil ter força para continuar e alcançar a promessa. Muitos são aqueles que às vezes são fortes, são corajosos, são valentes, mas chega um tempo que ele não aguenta mais e aí desanima, perde o seu ânimo, perde o seu vigor, perde a sua alegria e começa a desistir e abrir mão da promessa de Deus. A Bíblia está cheia de homens de Deus que tiveram coragens, que foram os valentes, mas também tiveram desânimos, tiveram tristezas. O profeta Elias foi um deles, que era corajoso, era destemido, mas chegou um dia em que lhe bateu o desânimo, lhe bateu a tristeza e que não queria mais prosseguir. Ah, meus queridos, quem recebe um chamado de Deus é preciso se revestir de coragem, de ousadia, de ânimo, de alegria, mesmo em dias difíceis que nós enfrentamos. Depois Deus libera outra palavra: eu estarei com você sempre, eu não vou te desamparar. Esta mesma palavra Jesus disse aos seus discípulos quando estava prestes a ser assunto aos céus. Ele disse: vocês vão ter muitas aflições neste mundo, mas tem de bom ânimo, se alegre, se anime, sejam corajosos, porque eu venci o mundo. Vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu estou convosco, eu estarei convosco sempre. Meus amados, pode nos bater a tristeza, pode. Podemos enfrentar muitas lutas, podemos, mas nós temos que nos conscientizar de que a presença de Deus estará conosco sempre. E é ela que nos faz ser vencedores. Não adianta promessas, não adianta ter desejo de conquistar, se abrirmos mão da alegria de esperar em Deus, se abrirmos mão da alegria de confiar em Deus, se abrirmos mão da alegria, do ânimo de sentir sempre a presença de Deus, porque ela é que nos faz vencedor.
Você lembra que um dia Deus disse a Moisés: você vai conduzir esse povo, mas por ser tão rebeldes, eu não vou mais com vocês. A minha presença não irá convosco. E ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Ah, meus amados, é a presença de Deus que nos faz ser vencedores. Nós estamos passando por dias difíceis, não só no Brasil, na terra inteira, no mundo inteiro. Estamos sendo ameaçados. Ah, meus queridos, mas é preciso sermos fortes, sermos corajosos, sermos animados, termos ânimos para continuar buscando a Deus, crendo no seu poder, na sua palavra. E é preciso buscar a sua presença para ter Ele sempre conosco. Se Ele estiver sempre conosco, a vitória está garantida. Eu não sei como está a sua fé neste momento, nesses dias tão difíceis. Eu não sei como está o seu dia hoje, nem como foi ele ontem, mas uma coisa eu sei: você precisa ser corajoso, ser forte, ser valente, ser animado, e você precisa crer em Deus e ter a certeza, a convicção plena de que Ele está presente para te dar a vitória. Se você crer nesta palavra, tome posse dela. E se você crer na palavra e tomar posse dela, se anima, se alegra, se empodere da autoridade divina e tome posse daquilo que Deus já preparou para a sua vida. Não ligue para as lutas, para os vendavais, para os temporais, não ligue para a circunstância, ligue para a promessa e se apegue à poderosa palavra de Deus. Eu espero sinceramente em Deus que você seja revigorado com esta palavra, que você tenha a sua fé revigorada, que você passe a vivenciar a palavra genuína e que a sua esperança não acabe, que a sua força não se esgote e que a sua alegria não desapareça, porque sendo assim, a vitória será certa no nome de Jesus. Que você, que a sua família sejam sempre alcançados por Deus e conduzidos pelo seu Santo Espírito e protegidos, amparados, seguros em suas poderosas mãos. Em nome de Jesus. Tenham todos um bom dia ou uma boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo essa reflexão, mas uma coisa eu sei: você será imensamente abençoado por Deus. Amém?